Olá, gente querida e amada da Primeira Igreja Batista de Mesquita. Minha saudação pela graça e pela paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero trazer lembrança da minha esposa Magali e da minha filha Natália Vitória. A nossa oração aqui tem sido para que Deus possa estar nos orientando em tudo e nos abençoando, como tem abençoado a despeito dessa pandemia, a despeito das aflições do dia a dia. Quero dizer que nós estamos incumbidos hoje de trazer a lição número 3 da Escola Bíblica Dominical, que tem como tema Não às obras, sim à graça. Vou repetir, não às obras, sim à graça. De antemão, gostaria de ler um versículo, aliás, 2, em Efésios. Paulo vai dizer o seguinte: pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Primeiro ponto da lição vai falar uma busca inadequada, até mesmo dentre os grupos evangélicos. Muitos pensam que é pela meritocracia, ou seja, eu fazer alguma coisa, uma boa obra para merecer a salvação. A Bíblia vai dizer que nós não temos condições de sermos salvos, a não ser pela graça de Cristo Jesus. Nós não temos condições de fazer qualquer coisa, a não ser convencido pelo Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo e nos leva a Cristo Jesus. Mas isso pela graça, como nós lemos, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. O segundo ponto da lição vai falar sobre Cristo é o fim da lei. Por quê? Porque Jesus, ele cumpriu toda a lei. Nenhum ser humano cumpriu toda a lei a não ser Cristo Jesus. Jesus tem a união hipostática, ou seja, ele é 100% Deus, 100% homem. E ele, como homem, cumpriu toda a lei por nós. Por isso, a Bíblia vai dizer que se a gente errar num só mandamento, nós erramos todos os mandamentos. Somente Jesus pôde cumprir toda a lei. E é pela graça na pessoa de Cristo Jesus que nós temos condições de sermos salvos. Terceiro ponto, salvos pela graça. Nós temos que pensar, algumas pessoas pensam salvos pela fé. Não, salvos pela graça mediante a fé. Quando o Espírito Santo de Deus nos convence do pecado, da justiça e do juízo pela sua palavra, ali nós olhamos a pessoa que pode nos salvar, que é a nossa única esperança, que é a única solução, que é o único caminho, a verdade e a vida que pode nos conduzir ao céu. É na obra redentora de Cristo Jesus. Salvos pela graça. Nós não merecemos, mas o amor imensurável de Deus. A Bíblia vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nenhum ser humano, por mais que ele seja piedoso, bondoso, jamais vai ser salvo pelas obras. Jamais. Quero dizer o seguinte, quando a gente crê em Jesus, na graça do Senhor Jesus, que somos salvos pela graça, sim, as boas obras são consequências dessa experiência maravilhosa de Cristo Jesus. Aquele que roubava não vai roubar mais. Aquele que mentia não vai mentir mais. Aquele que adulterava não vai adulterar mais. Aquele que não amava as pessoas, hoje vai amar as pessoas. Ele teve uma transformação operada pelo Espírito Santo. Entretanto, pela graça, sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Concluindo, irmãos, temos que ter sempre em mente, somos salvos pela graça. Ninguém pode fazer qualquer coisa a não ser a obra redentora de Cristo Jesus.
Somos salvos pela graça mediante a fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E por último, nada somos e nada merecemos. Só podemos nos gloriar tão somente na cruz de Cristo Jesus, na graça do Senhor Jesus. Alguém já disse, oh, graça maravilhosa, oh, maravilhosa graça. É essa maravilhosa graça de Cristo Jesus. Amo aquele hino que diz, maravilhosa graça, maior do que o meu pecar. A nossa oração é para que a gente descanse na graça do Senhor. A graça do Senhor nos basta. Que Deus a todos abençoe e tenhamos uma semana abençoada do Senhor. E lembre-se, a alegria do Senhor é a nossa força. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.